Pessoal, 18 horas e 52 minutos. Hoje, um pouquinho mais cedo aqui, as nossas entrevistas com os pré-candidatos. Lembrando, eu gosto sempre de frisar isso aqui no início das nossas conversas aqui com os pré-candidatos. Lembrando que a Rádio Voz Amiga é uma rádio apartidária, democrática e imparcial. Ela abre espaço aqui para todos os partidos, todos os pré-candidatos aí que queiram estar vindo aqui, trazendo os seus projetos, trazendo os seus ideais aqui para os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Lembrando também que essa entrevista, essa conversa aqui que nós teremos aqui com os pré-candidatos, hoje com o Dr. Sérgio Harfouch, nós estaremos gravando e colocando na sequência no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Como eu disse, hoje estarei conversando com o pré-candidato ao Senado aqui por Mato Grosso do Sul, Dr. Sérgio Harfouch. Ele vai fazer uma... Primeiro dar boa noite para ele, né? Boa noite, doutor. Boa noite, ouvintes. Boa noite, João. É uma satisfação estar aqui com vocês. Certo. Vamos, doutor, faça uma apresentação aí para o nosso ouvinte, as pessoas que não conhecem o senhor aí, as pessoas estarem conhecendo, as pessoas daqui de Campo Grande, as pessoas do interior e também pessoas de outros estados também estarem conhecendo o senhor. Sou Sérgio Harfouch, tenho 59 anos, 30 anos de carreira só no Ministério Público, sou casado com a psicóloga Cláudia Olívia e juntos temos nossos filhos, Analice, casada com Daniel, mãe e pai de Ben e Bia, meus netos, também a minha filha Maressa, Sérgio Filho e Osana. No Ministério Público, dediquei praticamente toda a minha carreira investindo na infância e juventude, no combate à corrupção e na criminalidade. Andei em cada bairro aqui dessa cidade nesses anos todos, estive em cada escola e trazendo uma orientação do Estatuto da Criança e Adolescente, que pai e mãe é quem cria filho, cria e educa, não tem esse negócio de ideologia de gênero, não tem gente se metendo em criação de filhos, por mais que tenham boa intenção, um promotor, um juiz, um conselheiro tutelar e até um professor, por mais que queiram ajudar uma criança e adolescente, a criação é do pai e da mãe, e na hora de enterrar, quem enterra é pai e mãe, não é promotor, não é juiz, não. Por isso eu sempre fortaleci a autoridade sem autoritarismo, sem excessos, mas com disciplina, dos pais sobre os filhos. Eu sou o promotor do põe na ata, o promotor do sujou, limpou, quebrou, conserta, ofendeu, se retrata. E com isso, nós chegamos, mesmo como promotor de justiça, produzir lei. A Lei Harfouch, que é lei no estado, é lei no município de Campo Grande, em quase todos os municípios do estado, também no Mato Grosso do Sul, em outros estados da federação, e está tramitando a nossa lei lá na CCJ, na Câmara Federal. Eu venho agora, estou licenciado do meu cargo de procurador de justiça criminal para oferecer meu nome como pré-candidato nessas eleições ao Senado. Boa noite. 18 horas e 55 minutos, como o Dr. Sérgio Harfouch fez a sua breve apresentação aqui, ele disse sobre, ele falou, só deu o título da lei aqui, né, que ele pegou notoriedade não só aqui em Campo Grande, não só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas ficou conhecido em todo o Brasil e também alguns países aí da América Latina, alguns outros países também. E fala um pouquinho, doutor, fala um pouquinho sobre essa lei aí, essa lei Harfouch, eu acho que mudou de nome agora, né, doutor? Houve, na ocasião das sessões na Assembleia Legislativa, quem se opôs, apenas se opôs ao meu nome à lei e pediu que fosse a lei Paz na Escola. E eu achei muito bom, porque cada vez que eu acabo a minha reunião com os pais, eu pergunto quem é o príncipe da paz. Essa lei chama Paz na Escola, então quem é que é o Senhor da Paz? Jesus. Muito bem, então é a ele que nós vamos agora entregar a sorte dessa escola e temos oportunidade de orar em nome de Jesus em todas as reuniões que eu fiz aqui em Campo Grande, no estado e fora do estado. Estive já também até nos Estados Unidos,
no Panamá, enfim. A nossa lei está indo longe. Estou indo ao Japão agora, no final do ano, falar também da nossa lei, porque um dos exemplos que eu tomo é a educação japonesa. Não é? Lá no Japão, a criança ajuda a limpar a escola, ajuda a preservar. Isso faz parte da formação da criança e do aluno. Não tem essa tolerância, como tem aqui, em falsear uma proteção que não existe, dizendo se proteger do trabalho. É claro que eu sou contra um trabalho que prejudica a escola, um trabalho escravizante, um trabalho que explora, mas você proibir uma criança de aprender o ofício do seu pai, de estar junto acompanhando o trabalho de um pai e apenas como aprendiz, isso é um absurdo. Chega aos 18 anos, você quer que essa pessoa seja o quê? Que tipo de gente? Que não sabe nada, não conhece um ofício, não conhece um valor, não sabe o preço das coisas. Infelizmente, nesses últimos 30 anos, nós vimos a nossa juventude ser sabotada, deteriorada com uma falsa proteção que, na verdade, impunha aos pais até o medo de cuidar dos seus próprios filhos, porque era um tal de denunciar, e aí vem promotor querer impor contra pai, contra mãe, punir, prender, multar. Isso é um absurdo. Então, enquanto eu fui promotor aqui nessa cidade, onde eu fui, eu disse que quem cria e quem educa filho é pai e mãe, quem põe limite, e se for preciso até lá, dê lá umas varadinhas nas pernas lá, se tiver excedendo, ninguém quer ver filho enfiado na maconha, nas drogas, na criminalidade, e que limite vai pôr? Um pai ou uma mãe que paga por toda a conta que se dedica a um filho não tem direito de disciplinar? Que conversa é essa? Então essa lei veio para isso, pôr ordem nas coisas. Quem manda é quem tem responsabilidade. Quem responde dentro da casa é a mãe e o pai? Ora, são eles que vão dizer como funcionam as coisas. Quem é que responde se acontecer alguma coisa dentro de uma sala de aula? É o professor? Esse professor, então, ele vai dizer quem entra, quem sai, quem levanta, quem não levanta, que hora que faz. Não é? Na escola, quem responde lá na escola é o diretor? É o diretor que tem que ter a gestão. É o diretor que diz como funciona. Não é? E por isso, então, nós simplesmente usamos a lei para trazer ordem a essa bagunça toda que uma ideologia nefasta, maligna, colocou a nossa gurizada na turma do nem estuda e nem trabalha. E agora nós temos um grupo pós-pandemia que não quer nem voltar para a escola por conta desse negócio do fica em casa. Eu ia perguntar para o senhor se o senhor se inspirou em algum projeto de algum país ou de alguma cidade, de algum estado, mas o senhor fez essa ligação com o Japão, né? O Japão não é só as crianças que é assim, né, doutor? O Japão começou isso no final da Segunda Guerra, né? Eles criaram não é CIPA, é um código lá de... Como que se diz, doutor? Fala aí que... A população japonesa é uma população muito, muito educada, não só os jovens, as crianças, mas toda a população em si são educadas. Mas daí o senhor disse que o senhor pegou inspiração do Japão, né? Mas teve outras inspirações para o senhor criar essa lei? Alguma outra cidade, algum outro projeto que o senhor viu semelhante a esse, que o senhor se inspirou para fazer esse projeto? A urgência que nós tínhamos, eu como promotor de Ponta Porã, na verdade desde Glórias Douradas eu já vinha desenvolvendo esse programa, e aí como promotor de Costa Rica, nós também trouxemos, mas foi em Ponta Porã que eu instaurei um inquérito civil, porque aluno estava dando murro na mesa do professor, outro andando armado dentro da escola, e eu parei, ouvi cada um desses diretores de escola, dos professores, pedindo a orientação do que é que seria necessário, e aí instaurei um inquérito civil público para apurar esses desvios todos, por que tinha tanta evasão escolar, por que tinha tanta violência, e juntos nós começamos a construir um projeto que hoje se chama PROCEV, na verdade é um programa de conciliação para prevenir a violência e a evasão escolar. Previne a violência porque logo cedo, nas rixas, nas injúrias e bate-boca, já põe para lavar canequinha, já põe para acertar os ponteiros, pichou parede de banheiro, vai lavar, vai limpar o banheiro.
E isso é legal, a nossa lei permite isso. Então, não só eu precisava de um modelo de educação exemplar, como a Coreia do Sul, como o próprio Japão, mas eu precisava também de lei, porque como promotor eu não posso descumprir a lei. E eu não ia violar uma lei de quem eu quero proteger, exatamente da infância e juventude. Apesar do artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente falar sobre a proteção integral, o princípio da proteção integral, eu entendo que proteger não significa passar a mão na cabeça de safado e tolerar moleque que vem prejudicar a escola, vem a violar respeito entre os colegas, até mesmo adolescentes e crianças, e que é pior, dos mais velhos como professor, avós, pais, etc. Assim, nós construímos isso junto, com o apoio do segmento dos profissionais da educação, dos próprios pais e dos adolescentes. Hoje, eu encontro adolescente que eu corrigi, ajudei a pôr em ordem com a família há 15 anos atrás, e são doutores, são pessoas que estão bem formadas, elas vêm agradecer, dizendo, olha, foi por causa daquele puxão de orelha que eu larguei a maconha, foi por causa daquele puxão de orelha que eu fui obedecer a minha mãe, meu pai, e hoje eu sou formado e um bom profissional, e também tenho filho, e eu aplico a mesma coisa que eu aprendi. Nas eleições passadas, o senhor saiu como candidato a governo, né? E nessa eleição o senhor está saindo candidato ao Senado. Isso o senhor já vem estudando, já vem trabalhando essa candidatura para o Senado há um tempo? Surgiu de uma hora para outra? Como que foi essa candidatura para o Senado? Ou o senhor estava pensando de outra candidatura para federal ou para estado e daí surgiu para Senado, ou já era um projeto do senhor mesmo? Como que é? Em 2018, eu ofereci o meu nome ao Senado. Me filiei ao partido PSC, que pela sua presidência nacional me garantiu a legenda para Senado. No meio, porque o que ocorre? Você se filia a um partido em abril, e você só vai registrar a sua candidatura oficialmente em agosto, em setembro, dependendo do dia que cai a eleição. Mas 45 dias antes das eleições. Entre o dia que você se filiou, que você não pode mais mudar de partido, e até o partido te dar a legenda, é um abismo, porque muita coisa acontece. E se o partido não quiser, ele não te dá a legenda. Naquela ocasião, o partido me mobilizou para sair para... Nós tínhamos um candidato a governo que desistiu, e aí me arrastaram para a legenda de governo. Mas na convenção, nas convenções, por exemplo, agora é do dia 20, agora 20 de julho a 5 de agosto. Então, e de 5 a 15 de agosto é o prazo para o registro da candidatura. O que ocorre? Naquela ocasião, em 2018, o partido ia para um lado e para o outro, e a minha intenção sempre foi para o Senado. Eu me vi obrigado, o partido fez uma coligação com outro partido, sem me consultar, sem me informar do que se tratava, e ia tirando a legenda das majoritárias, que era de Senado e de governo. Eu falei, olha, vocês não se comprometeram comigo em me dar a legenda de governo, apesar de eu estar nas pesquisas e eu tinha um bom nome para a terceira via. Eu falei, agora eu exijo que compram a palavra para Senado. E o partido disse, mas nós vamos coligar com outro partido. Eu falei, coliguem, mas não sou obrigado a coligar. Então você vai ficar sozinho no partido. É só você pesquisar aí. A imprensa comprada, eu estou falando da má imprensa, porque graças a Deus nós temos imprensa limpa, uma imprensa boa, mas nós temos uma imprensa vendida, uma imprensa paga às vezes até com dinheiro público, e eles sempre trouxeram ali palavras denigrindo, então dizendo, não sabe o que é, uma hora que é governo, uma hora é vice-governador, outra...
Isso foi tudo manobra do partido. Quando eu bati o pé e insisti, sob pena de processá-los, eu fiquei com a legenda de Senado. Então, eu deixo esclarecer ao seu ouvinte. Eu saí para Senado. Eu saí candidato ao Senado. E lá como senador, sozinho, sem partido, sem o apoio do partido, porque o partido coligou com outro grupo. O partido pediu voto para outro grupo, eu mesmo sendo senador. Eu estou falando do PSC. Não importa. Mesmo assim, sem partido, sem recurso, sem apoio partidário nenhum, sem tempo de TV, eu fui o candidato de 2018 mais votado de Campo Grande. Eu repito, sem nenhum recurso, só com os amigos, sem um cabo eleitoral, sem recurso algum. Em Campo Grande, eu teria sido eleito o primeiro senador, vencendo todos os adversários, inclusive o ex-prefeito Nelson Trade e o senador Moca na ocasião, o ex-governador Zeca, enfim. Em Campo Grande, maior colégio eleitoral do estado, Sérgio Arfushi teria sido senador se dependesse. Eu seria fui o segundo mais votado em Dourados, Três Lagoas, Fátima do Sul, outras cidades mais. Como não tive recurso, não tive tempo e não tinha tempo de TV, não consegui ser eleito. Mas essa votação expressiva, foram quase 300 mil votos, mais um pouquinho eu teria realmente sido eleito, me fortaleceu muito. E, inclusive, com um nome forte para a oposição à reeleição do prefeito, ex-prefeito. E aí foi que eu me vi também compelido por consideração ao eleitor de Campo Grande, me vi e coloquei meu nome à disposição também nas últimas eleições para prefeito e fui o segundo mais votado. Agora, eu volto, o meu projeto sempre foi, e a minha formação foi para o Legislativo Federal. E a minha intenção, meu nome está à disposição como pré-candidato para Senado. Qual que é o propósito que o senhor falou que esse daí, a pretensão do senhor sempre foi o Senado, mas qual que é o propósito? Por que o senhor quer ir para o Senado? Tem algum projeto de lei para o Brasil, para o Estado específico, algum combate específico que o senhor queira fazer lá no... Lógico que um senador, um deputado estadual, federal, ele não faz nada sozinho, ele precisa dos demais, né? Mas daí o senhor, juntando com os demais senadores, tem algum projeto específico que o senhor quer levar até lá? Qual que é por que o senhor tem esse projeto de Senado com o senhor? Bom, a competência do Senado Federal está na Constituição Federal a partir do artigo 52, e ali são vários itens, mas nós temos que compreender o seguinte: um senador do Mato Grosso do Sul tem o mesmo peso que um senador de São Paulo, Rio de Janeiro, do Distrito Federal, Bahia, qualquer, porque é uma vaga agora para cada estado, e lá dentro são 3 senadores, lá no Senado são 3 senadores por estado. Portanto, o peso de um senador do Mato Grosso do Sul é o mesmo de qualquer outro senador no país. É diferente do deputado, que apesar do voto é voto, mas no que diz respeito a grupo, a Constituição prevê que o número mínimo de deputados federais por estado é de 8 deputados federais e no máximo de 70. Então, Mato Grosso do Sul tem o menor contingente permitido de deputados federais. Então, são 8 deputados federais na bancada do estado do Mato Grosso do Sul e são 70 de São Paulo. Você percebe que há um desequilíbrio em se tratando de bloco nesse sentido. Ainda assim, nós temos divisões partidárias, que daí, entre mesmo os 8, não tem consenso às vezes. De qualquer forma,
O meu propósito de estar no Senado é um chamado de Deus. Eu tenho palavra sobre a minha vida sobre isso, eu tenho preparo, eu tenho estudo para isso. E agora, mais do que nunca, nós estamos vendo um Senado fragilizado, porque tem alguns senadores corruptos, alguns senadores com ficha suja, com processos, e isso faz com que esse senador seja absolutamente nulo num confronto contra qualquer situação que dependa de um Senado forte. Eu tenho um nome limpo, eu tenho uma história de serviços prestados, eu tenho uma família, eu tenho uma vida pessoal também, que me garante a oportunidade de estar nesse nosso Senado e fazer um trabalho para que o Senado seja independente como poder. E é necessário que isso ocorra, porque nós temos a tripartição dos poderes, então nós temos que ter um executivo, temos que ter um legislativo e temos que ter um judiciário equilibrado, que respeite. O que nós estamos vendo há uma invasão descabida de competências, né? Você tem ouvido falar todos os dias sobre ativismo judicial. Esses dias uma juíza foi contrariada pelo seu tribunal porque ela proibiu o uso da bandeira brasileira, dizendo que isso era um símbolo político, se tornou um símbolo político. A que ponto nós chegamos dessas interferências desmedidas de membros do Poder Judiciário despreparados e do Ministério Público também? Então o que nós percebemos é que é preciso trazer de volta cada uma desses órgãos, desses poderes, e o Senado é um instrumento fundamental para que isso ocorra. Por isso, pretendo não só nesse aspecto, mas também trazer subsídios para o nosso Estado, garantir a aplicação da nossa lei, paz na escola, trazer ordem na família como projeto inicial. Meu projeto sempre foi família, sempre foi garantir a família no perfil constitucional do artigo 226 da Constituição Federal, esse equilíbrio, essa garantia de bem-estar, de ter um lugar onde você possa voltar para sua casa, para você descansar, um reduto inviolável, né? Enfim, quem me conhece, quem esteve comigo nas escolas, eu tenho certeza que os seus ouvintes têm grande número desses que já estiveram conversando comigo, já tiveram oportunidade de ver como eu atuo, e é por isso que eu pretendo ir para o Senado, quero oferecer meu nome pelo meu preparo, porque eu tenho pelo menos quase 300 mil pessoas que já apontaram o meu nome como viável, e daqueles que aí estão apresentando o seu nome, eu me considero em condição, sim, de apresentar um bom trabalho no nosso Senado. 19 horas e 15 minutos aqui em Campo Grande, 20 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Doutor, tem vários projetos aqui que os senadores, que os deputados tá segurando lá. Tem alguns projetos que tem alguns senadores que tá segurando, né, em virtude de ser senadores, deputados federais aí que tem esse viés ideológico de conservação da família, tudo, mas daí isso conta muito nessa campanha agora, né? Nessa eleição de agora. Como que vai ser a eleição de agora? E tem alguns projetos, uns dos projetos aqui, que aqui teve teve um deputado, eu acho que foi, eu esqueci o nome do deputado, que ele barrou essa lei, o projeto contra a linguagem neutra nas escolas. Fala um pouquinho desse projeto, se o senhor chegando lá, o senhor vai brigar também, não só desse projeto aí contra, a favor aí da linguagem neutra nas escolas, e outros projetos aí que deturpa a família, deturpa os direitos aí constitucionais da família. Nós percebemos que
essa ação ideológica de desestabilizar a família, de atingir princípios básicos da família, vem sendo usado desacertadamente. Essa interferência na questão de gênero, e eu repito, o artigo 1634 do Código Civil garante aos pais a competência de criar e educar seus filhos, tem sido violado. É uma norma federal com um escudo na Constituição Federal, artigo 127 e 129 da Constituição Federal. Não, então, vem esse projeto da questão da linguagem neutra, é mais uma medida, é mais uma tentativa de fazer com que se desestabilize esses valores da família. E não é um só, não. São vários projetos que vêm tanto para proporcionar a linguagem neutra, como também contra a linguagem neutra. Nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas assim. Nós temos tanta coisa para decidir. Temos corrupção à solta. Temos as CPIs sérias. Nós perdemos meses lidando com a CPI do Covid, para depois no relatório final não se apurar responsabilidade alguma, a não ser também uma interferência, uma ação invasiva. É um absurdo você querer preterir uma linguagem, faz parte da composição dos valores nacionais a sua linguagem. Por isso, eu coloco, antes de tudo, eu me permito a ampliar aqui a questão para dizer que essa questão da linguagem neutra é só mais um elemento de deturpação. Perceba que as nossas crianças não aprendem nem a escrever. Que dirá ainda você trazer uma nova linguagem, não é? Um novo código de linguagem? Isso só vai trazer confusão. Isso só vai trazer perda nessa formação. Então, o que eu preciso, o que é urgente, é fazer com que aluno de pré até a universidade aprenda a ler, escrever, fazer conta, raciocinar e construir ideias. Então vamos parar de sabotar essa geração, porque o jovem hoje está comprometido com toda uma sistemática de informática, fica o dia inteiro nas redes sociais jogando tempo fora, em jogos, e pouco na leitura, pouco na instrução. Vou sim, o quanto possível, oferecer todo o meu empenho e trabalho para resgatar valores que preservam a família e a boa formação dos nossos jovens. Nós temos projeto tramitando, por exemplo, como o 399, que quer legalizar a maconha, a comercialização da maconha no Brasil. Né? E isso é ruim, absurdo. Ainda que tenha gente que seja a favor a fumar maconha, agora você abrir para plantar maconha em qualquer lugar do Brasil, isso é uma desgraça para o país. E ainda o que a gente vê, deputado federal daqui, como o senhor Fábio Tradi, foi o grande arregimentador dos votos da comissão especial da Câmara Federal, que manipulou, conduziu as votações, trocando deputado, inclusive, para aprovar na comissão especial. Mas há um recurso para ir para o plenário, para discutir no plenário da Câmara. Não está perdido. E a hora que cair no Senado, eu espero estar lá, para pôr no pó um projeto nefasto como esse, de fazer o Brasil um grande plantador de maconha. Isso é uma desgraça para o país, isso não pode acontecer. Sem dizer tantos outros projetos que nós temos, não é? Nós precisamos passar limpo toda e qualquer situação de corrupção, não é? Precisamos trazer, como o senador Girão fez um trabalho fantástico para responsabilizar prefeitos e governadores, prestando conta do recurso que receberam durante a pandemia e gastaram pelo que quiseram, porque não quiseram prestar conta, era recurso de emergência,
era a situação pandêmica e teve gente pagando conta de excesso de folha de pagamento e fazendo campanha, já pré-campanha com esse dinheiro, mas para a saúde mesmo não tem. Como aqui em Campo Grande, montaram hospital de campanha quando não tinha um só internado, todos os hospitais com as suas vagas desocupadas, e ainda se gastaram milhões de reais, até com vínculo, né, de prefeito e até ministro, nesse trânsito de recursos, fluxo de recursos, dinheiro público, milhões de reais sem prestar conta. Nós precisamos pôr isso em ordem, o Brasil não merece isso, não é? E é por isso que eu quero oferecer meu nome nesse sentido e digo claro, né? Tenho um compromisso com a minha história naquilo que eu pretendo fazer por esses projetos de leis que ainda tramitam lá no Senado. 19 horas e 23 minutos. Dr. Sérgio Harfuch, quais são as bandeiras de defesa do senhor? Tá claro aqui para o nosso ouvinte, né? Mas é bom que o senhor cite aí as bandeiras de defesa, os ideais, os valores que o senhor quer passar para o nosso ouvinte aí. Quero agradecer ao senhor por essa pergunta, porque ela vem reforçar o que eu estou dizendo. Eu vejo que o sul-mato-grossense, ele quer um trabalho digno, ele quer poder, com o suor no rosto dele, alimentar os filhos, ele quer, com a educação que ele teve, orientar e cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Ele quer ter a liberdade de ir para a sua igreja, seja ela qual for, de prestar seu culto. Ele quer ter a liberdade de se expressar sem o risco de estar sendo perseguido por quem quer que seja por pessoas à sua volta, seja por imprensa, seja por patrão. Eu vejo o patrão querendo a oportunidade de constituir sua empresa com o seu trabalho, com o seu capital, de progredir, de ter uma livre concorrência, uma concorrência justa. No entanto, o que nós vemos é uma usurpação da liberdade. Nós vemos gente se metendo na vida. Para um pouco, quem vem se meter com meu filho? Eu que pago a conta, eu que cuido, eu que gerei. Não vem se meter com meu filho, não. Deixa eu criar meu filho aqui. É claro que eu não estou aqui fomentando abuso, excesso, agressores, como a gente tem visto. Isso aí é criminoso. Eu estou falando, a grande maioria dos nossos pais, das mães de família, que querem criar seus filhos com liberdade, querem poder ter seu culto, querem poder expressar suas ideias. Onde já se viu, você tem uma casta intocável no país que basta você mencionar o nome, você está indo para a cadeia. Enquanto você tem um outro lado que xinga o presidente da República. A maior expressão da democracia no Brasil é o presidente da República, vamos entender isso. E o que nós tivemos aí foi eleito, quer ser reconduzido ao cargo, está com a intenção de ser reeleito. Todos os presidentes, desde Fernando Henrique, quando mudou a Constituição Federal e veio dar oportunidade de uma reeleição, todos eles tiveram 2 mandatos, tiveram oportunidade. Que oposição estúpida é essa? Que tenta manter um terceiro turno, não bastou violar um primeiro turno, na minha opinião, aquela eleição tinha acabado no primeiro turno, teve um segundo ainda, agora tem um terceiro, onde impeachments, provocações do judiciário a todo tempo, imprensa comprometida, essa imprensa negativa, essa imprensa que esconde fatos, esconde qualquer coisa que seja benéfica que tenha sido gerado. Nós tivemos uma centena de obras, talvez milhar de obras, mas pelo menos centenas de obras que foram começadas por outros governos há 30 anos e foram concluídas agora em menos de 4 anos. Vamos abrir os olhos. Ah, mas eu não estou conseguindo comer carne, o mundo não come carne. O que está acontecendo agora é isso. Está havendo uma crise alimentar mundial, estamos saindo da pandemia e o Brasil ainda conseguiu preservar muito do que teve, porque o fica em casa ficou para quem quisesse lá, e alguns foram presos, mas quem quis trabalhar teve respaldo. Vamos abrir os olhos agora, vamos abrir os ouvidos, vamos parar de ouvir essa imprensa comprometida que só mostra um lado da coisa, não é? Onde já se viu você ter
um descondenado. O cara não é inocente, não está inocentado. Ele está condenado em segunda instância. Mas há forças ocultas estão lá mantendo o cara porque ainda estão discutindo. Olha a importância. Esse Supremo tem que decidir a prisão em segunda instância. O mundo inteiro. O cara foi condenado no juiz, foi condenado no tribunal, na segunda instância. Está condenado, acabou. Por quê? Porque a Constituição Federal preserva o princípio da inocência até o segundo grau. O que é o princípio da inocência? É a oportunidade de trazer provas que demonstrem a inocência. A partir dos tribunais, não se discute mais o fato, não se discute mais. O cara é culpado, só vai discutir tempo de punição e forma de punição. Então, a partir da segunda instância, a presunção não é de inocência, é de culpa. E o que nós temos aí? Um descondenado que foi manipulado, até por quem já foi até coordenador de campanha do seu partido, e teve a oportunidade de julgar, e segurou as rédeas disso tudo, e com isso, mais de 35 mil condenados foram para as ruas. E aí nós temos o crime cada dia mais trazendo a todo dia terror às pessoas. Na mesma vila, um menino trabalhando e estudando para comprar um celular, o vizinho dele vai lá e toma na faca, toma no revólver, o celular do vizinho. Os dois são pobres, os dois estão no mesmo canto lá, mas um trabalhou e o outro é bandido e vem me dizer que é para tomar cervejinha. Ah, faça meu favor. É só você ser roubado e é só você ser vítima para você mudar de ideia. Eu espero que você não venha tolerar esse tipo de coisa. 19 horas e 29 minutos, horário aqui do MS, 20 e 29, horário de Brasília. Quase encerrando aqui, o doutor já... pré-campanha é assim, né, doutor? Já rapidão, faz uma reunião aqui, já pula para outra reunião. Então vamos fazer a última pergunta aqui pro doutor. O doutor já vai sair daqui correndo para outra reunião aqui. Doutor, caso o senhor ganhe para o Senado aí, como que o senhor quer, depois que passar os 4 anos, ou o senhor for reeleito, como que o senhor quer que a população, as pessoas que votaram no senhor e as pessoas também que não votaram no senhor, como que o senhor quer ser visto, quer ser lembrado? O mandato do senador é de 8 anos. A minha intenção permanece dentro dessa perspectiva. E o que eu quero é poder, no final do mandato, ter a sensação de dever cumprido e poder andar na rua livremente, do jeito que eu faço. Eu que vou comprar banana, eu que vou comprar pão na minha casa, eu ando livremente. Quando eu caminho, mas o senhor está andando sem escolta? Não devo nada para ninguém. Quem que vai? Não, mas o senhor não pode, eu sou avisado. Falei, pois é, eu não me sinto não. Fui promotor em várias cidades, até de fronteira, nunca tive escolta para nada, nunca tive nada, não devo nada, nunca feri ninguém, nem no júri. Quando o cara estava lá sentado, humilhado, ele estava lá sendo acusado de ter matado alguém, eu sempre respeitei o réu, dizendo, olha, como pessoa, eu quero preservar o senhor, eu quero dizer do fato, o senhor se envolveu num fato, e quando qualquer um se envolve num fato desse, ele responde igual. Ali tem uma senhora chorando porque o senhor matou o filho dela. Se fosse a sua mãe que estivesse chorando, eu estava aqui também defendendo o teu nome e pondo quem te matou na cadeia, que é o que eu espero. E eu fiz sempre isso, eu nunca ataquei a pessoa, eu atacava o fato. Eu sempre fui de respeitar a pessoa em qualquer circunstância. Então, eu quero ser lembrado como alguém que respeitou o meu eleitor e aquele que confiou em mim e o seu voto. Agradeço aí o doutor Sérgio Harfuch, pré-candidato ao Senado aqui por Mato Grosso do Sul, e passo mais uma vez os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para ele fazer as considerações finais aí para o nosso ouvinte. Meu prezado radialista, pastor João, eu quero agradecer essa oportunidade que eu estou aqui. Não é a primeira vez que nós estamos juntos aqui, né? E eu quero transmitir um abraço a todos os ouvintes de João Souza e desse programa tão gostoso de estar aqui, a Voz Amiga. Quero pedir que você abra seus olhos nessas eleições. Não vá ouvindo só o que está na imprensa, não. Procure olhar em volta. Olha a situação da Argentina, olha a situação do Chile, olha a situação da Venezuela, países prósperos.
países ricos que estão na miséria. Não tem mais nem cachorro para matar, para comer, porque o desabastecimento é absurdo. Você não tem isso no Brasil. Ah, mas tá caro. O mundo tá assim, em todo lugar. Ah, o combustível, olha o esforço que está se fazendo, e você percebeu que era um grupo de governadores que estavam querendo manter ICMS alto. Abra os olhos, preste atenção. Não é? E quanto às nossas eleições aqui no Mato Grosso do Sul também, avalie com cuidado. Não deixa para a última hora para você querer saber em quem você vota, não. Procura analisar a vida de cada um deles, cada um desses que já estão se apresentando como pré-candidatos, dentro dos quais eu me incluo. E ore a Deus, peça a direção de Deus, porque a palavra de Deus é clara sobre isso. Se alguém não se apresenta com a vida, com temor a Deus, dificilmente vai respeitar seu semelhante. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês ouvintes, da Voz Amiga, dessa querida Rádio Web, e também do senhor, meu querido pastor João Souza. Um abraço. Obrigado, pastor também, né? Pastor e doutor Sérgio Harfurt, que gentilmente aceitou o convite de estar vindo aqui falando com a nossa comunidade, com os nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Lembrando que daqui a pouco já vai estar essa conversa, essa entrevista na íntegra ali no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. E como o doutor disse, né? Consulte o seu, se você já tem o seu eleitor aí, ó, não deixe, talvez você vai ver as entrevistas, não só aqui na rádio, mas nos outros meios de comunicação também, talvez você já tenha o seu candidato, você só vai firmar naquele candidato, e talvez você tenha o candidato e você vendo as propostas, vendo não só aquilo que o candidato está falando, mas acompanhando a história do candidato no passado, como que é o candidato, e você talvez vai continuar com o candidato ou talvez vai até mudar de candidato. Mas não deixe de votar. Vote. Isso. Porque talvez tem pessoas que falam, não vou votar porque a política é assim, sabe? Você permite, pastor? Só um Pode. Na eleição agora de prefeitura, eu não tinha tempo de TV, porque é desequilibrada a nossa eleição. Eu não concordo com esse sistema. Mas é a regra. E quem se permite lançar tem que obedecer. Não é? Tava lá o prefeito usando da máquina, pagando com o dinheiro da prefeitura toda a imprensa que ele tinha nas mãos, dizendo que não adiantava ir lá votar no Harfurt para prefeito, porque ia anular os votos dele. Isso foi uma mentira. Eu ganhei vários processos, porque não era verdade. O que estava acontecendo é que eu entrei com um recurso e se eu tivesse no segundo turno, anularia a eleição inteira, não os meus votos. Mesmo assim, eu fui o segundo mais votado, apesar de toda a campanha, não só do ex-prefeito, mas também de outros candidatos que queriam essa posição nas pesquisas onde eu me encontrava. Então, você que não foi votar, você cometeu um erro muito grande. Ah, mas eu não sei, eu não gosto de política. Se você não gosta, vai ter que se submeter a quem tiver eleito. Então, eu convido você, ouvinte, não deixe de votar e corre. Vai ver se o seu título está regularizado. Vai ver com antecedência qual é a sua zona eleitoral. Porque pode mudar o endereço e você chega na hora, você não sabe nem aonde ir votar. Você precisa ver isso com antecedência. Procura saber onde você vai votar. Confirme lá se está em dia a tua situação eleitoral. E não deixe de votar. E se na tua casa alguém vai falar que não vai, você fala, você vai sim. Isso é um exercício de cidadania. Não adianta você votar nulo, votar em branco. Não faça isso. Estude os nomes e escolha o melhor nome. Escolha aquele nome que se apresenta com as propostas que você quer vir acontecer. Então eu já te antecipo, eu não sei como vai ser, caso o meu nome lá na convenção seja definido ou para o Senado, que for o partido que decide isso, e só lá na candidatura vai ser decidido, mas eu sou pré-candidato ao Senado. E não aceite notícias falsas que estão já divulgando por aí, tá ok? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Agradeço a presença aqui do Dr. Sérgio Harfurt e daqui a pouco já vai estar no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e compartilhe aí com as pessoas também.